Senhoras e senhores deputados, nós vamos continuar a nossa reunião e, como sabem, temos uma outra audição. Agora é uma audição a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD ao Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, o Infarmed. O assunto... Muito bem, eu ia continuar só a falar, sei que temos que fazer um compasso de espera para mudarmos a transmissão, mas o assunto, posso ir continuando a ler o assunto. O assunto é o acesso a novas terapêuticas para tratamento da fibrose quística, mas que ainda não estão disponíveis em Portugal. Senhoras e senhores deputados, aguardamos que o Dr. Rui Santos Ivo, que é presidente do Infarmed, nos possa ouvir. Eu sei Olá, boa tarde. Olá, doutor. Nós já o estamos a ouvir, não o estamos a ver. Ainda não. Sr. Deputado Maria António Almeida Santos, boa tarde. Eu estou a vê-los, mas... Só mais um segundo, doutor. Porque perfeito, eu aguardo. Quando estivermos em condições, por favor, digam-me. Está? Pronto, agora sim. Sr. Professor, uma vez mais, muito obrigada. Eu sei que o Sr. Professor gostaria de fazer uma breve apresentação. No entanto, nós temos uma grelha, como sabe, pré-definida e, portanto, eu diria dar a palavra ao grupo parlamentar requerente que é o grupo parlamentar do PSD. O doutor teria a oportunidade de responder diretamente ao requerente e depois, se ninguém se opuser, antes das perguntas dos grupos parlamentares, o doutor faria a sua breve apresentação e os grupos parlamentares farão as intervenções e depois a resposta em bloco. Está bem assim? Então, muito obrigada. Passo desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente, ao grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada Cláudia Bento, faz favor, tem a palavra. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Rui Santos Ivo, Presidente do Infarmed, e agradeço desde já a sua disponibilidade para estar aqui presente. Um dos objetivos desta audição é compreender como decorre a aprovação de novos fármacos e como se poderá agilizar e tornar este processo mais transparente. No âmbito do tratamento da fibrose quística, nos últimos 5 anos surgiram um conjunto de fármacos moduladores capazes de alterar a história natural da doença e, fazendo uma breve contextualização, surgiram o Calideco e o Orkambi, que estavam autorizados pela Agência Europeia do Medicamento desde 2016, mas só atualmente foram autorizados em 21 de fevereiro de 2021 pelo Infarmed, isto é, passado quase 5 anos. E deste modo deixo já uma questão: como é que um processo se pode arrastar durante tanto tempo e ser considerado adequado? Também aguarda a autorização o Sinqevi, aguarda a autorização pelo Infarmed desde 2019 e mais recentemente, em 2019, surgiu o Kaftrio, este fármaco com benefícios superiores aos mencionados previamente. Foi aprovado em agosto de 2020 pela FDA e pela Agência Europeia do Medicamento, encontra-se já disponível em vários países europeus, no entanto, em Portugal aguarda-se a sua autorização. Deste modo, é sabido que o processo de financiamento de medicamentos requer uma detalhada avaliação farmacoterapêutica e farmacoeconómica e relativamente a este fármaco, a avaliação farmacoterapêutica já foi efetuada pela FDA e pela Agência Europeia do Medicamento e deixo esta questão, o porquê de estar a repetir este passo na autorização deste fármaco. Segundo ponto, gostaria de questionar se considera que os doentes portugueses com fibrose quística estão ou não em desigualdade perante os outros cidadãos europeus. E mais uma terceira questão, relativamente gostaria de saber quais foram as diligências já tomadas pelo Infarmed para que haja a aprovação deste fármaco no nosso país e se já há data ou não da sua introdução em Portugal,
de forma a que cheguem aos 120 doentes que, segundo os dados, poderão ser elegíveis para o tratamento com CAF-trio. Relativamente a outro ponto que gostaria de abordar é relativamente à inovação dos fármacos. Segundo o relatório de primavera de 2019, os portugueses são dos europeus que mais demoram a ter acesso a estes medicamentos novos. A Alemanha é o que tem o melhor tempo, com tempo esperado de introdução de novas terapêuticas 119 dias versus 634 dias de Portugal. E, portanto, ele ocupa um terceiro lugar num conjunto de 26 países europeus, onde a inovação terapêutica é mais lenta. E isto são dados que reforçam a percepção que é necessário mudar algo neste processo. E, como tal, gostaria de deixar 3 questões. No seu entender, quais são os fatores que contribuem para este atraso e quais são as soluções que acha que se devem ser tomadas? Considera que há ou não uma adequada planificação com antecipação das novas terapias inovadoras e se considera que a interferência orçamental é o principal entrave ao atraso na aquisição de novas terapêuticas? E, por fim, em 2017 foram aprovados 60 fármacos inovadores, em 2018 foram 40, em 2019 foram 74 e pergunto quantos fármacos inovadores foram aprovados em 2020. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dr. Rui Santos Ivo, assim para uma resposta breve, bem sei que estes temas são complexos, mas terá depois oportunidade, num segundo momento, de fazer a sua apresentação e também, quando for a resposta conjunta a todos os grupos parlamentares, de desenvolver estas respostas. Portanto, tem a palavra, faz favor, para responder à Sra. Deputada. Faz favor. A Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, muito boa tarde. Cumprimento através de si todos os membros da Comissão de Saúde. Gostaria de começar também por vos dizer que, obviamente, é com muito gosto que estou aqui para poder esclarecer e dar todas as informações que entendam adequadas relativamente à atividade do Infarmed. Eu, se depois me der então a oportunidade, poderia fazer a pequena apresentação, são só 2 slides, no sentido de vos poder apresentar qual é o processo, como é que o processo de avaliação dos novos medicamentos, dos novos tecnologias. Soutor, permita-me só que a Sra. Deputada requerente não se importa que também o Soutor possa, já no período de resposta, fazer a apresentação inicial. Portanto, se for mais fácil para si, nós estamos completamente... Muito bem. Então vou aproveitar para colocar a apresentação. E obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigado pela atenção. Peço desculpa pelo que estou a ver. Estamos a tentar abrir a apresentação. Bom, se não for possível, eu vou, neste caso... Parece que ainda não estamos a conseguir, mas se o Soutor quiser começar e nós vamos... A senhora já se está... Já está a ver? Ainda não. Não sei se é partilhar ecrã, se não... Soutor, se puder partilhar o ecrã, penso que será mais fácil. Estamos a fazer isso. Pois, há sempre assim uns imponderáveis nestas tecnologias. Nós... E agora abrir a apresentação. Soutor, se puder... já está. Já está, penso eu. Era preciso abrir a apresentação.
Senhores deputados... Soutor, dizem-me aqui que a sua apresentação está em pausa. É que nós já a vimos, só que depois, se carregar no pause, talvez nós consigamos. Estão a ver agora a apresentação? Ainda não. Já a vimos e já deixamos de ver. Soutor, a indicação que nós temos aqui é que as janelas estão minimizadas. Portanto, se puder aumentar... Ele está a abrir. Estamos a fazer isso, penso que agora vai surgir. Não? Vai abrir? Vai abrir. Está sim, está bem, Soutor. Agora estamos muito obrigado. Agora não está no modo de apresentação, mas já vou deixar ficar assim. Pois, se calhar é melhor. Exatamente. Bem, Mais uma vez agradeço também à senhora deputada Cláudia Bento por me dar a oportunidade de fazer esta apresentação e de alguma forma penso que poderei ir respondendo às questões que colocou, depois detalharei um pouco mais. Eu gostaria de vos dar nota do procedimento que é seguido aqui no Infarmed, e quando estou a dizer seguido aqui no Infarmed, estamos a falar de um procedimento que é seguido na generalidade das agências da União Europeia, porque, como aliás provavelmente se aperceberam pelas discussões que estão a decorrer também a nível europeu no âmbito da nossa presidência, esta matéria está na agenda e, portanto, estamos precisamente a discutir formas de reforçar a colaboração europeia ao nível da avaliação dos medicamentos e dispositivos médicos no que diz respeito ao seu acesso aos sistemas de saúde. Entrando diretamente na apresentação e para vos explicar como é que o processo funciona, portanto, é muito importante, e aqui toco num ponto que a senhora deputada referiu, fazer a distinção entre digamos, dois grandes blocos de intervenção das autoridades. O primeiro, que é aquele que está ali simbolizado pela Agência Europeia de Medicamentos e que refere à AIM, portanto significa que há aqui um passo prévio que visa avaliar 3 critérios que estão muito bem consagrados na legislação europeia, e não só, também noutras regiões do mundo, nomeadamente ao nível da FDA e de outras regiões, que é a avaliação da qualidade, segurança e eficácia de cada medicamento. Esse processo que faz essa verificação, portanto, culmina com uma autorização de introdução no mercado, portanto, significa que o medicamento dispõe das condições para poder vir a ser comercializado. Obviamente que essa autorização depois tem relações diferentes com o mercado, conforme a região do mundo onde se insere. No caso da União Europeia, estes novos medicamentos vêm, em regra, através da avaliação da Agência Europeia de Medicamentos, não exclusivamente, também há alguns medicamentos que vêm por vias nacionais, e após essa etapa, que eu chamaria uma etapa inicial, os medicamentos são objeto de uma avaliação para serem definidas as condições de introdução nos sistemas de saúde, obviamente em função da natureza de cada um dos sistemas. Nós temos um sistema, um Serviço Nacional de Saúde, portanto um sistema de raiz pública, e portanto tem essas características. Outros países da União Europeia têm sistemas diferentes. Desde logo há aqui um aspecto que é essencial distinguir, porque a primeira fase, o medicamento de facto verifica o cumprimento daqueles 3 critérios, mas são verificados sem colocar esse medicamento em perspectiva, isto é, não estamos a olhar para o que é que está disponível ou não para as mesmas indicações terapêuticas desse novo medicamento. Quando entramos nesta fase de acesso ao sistema de saúde, no caso do nosso país, enquadrado por uma legislação que estabelece o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde, portanto, quando entramos nesta fase, nós vamos fazer uma avaliação contextualizando essa nova terapêutica com as demais existentes. E é aqui que está uma grande diferença, e aqui respondo à primeira questão da senhora deputada, relativamente ao passo que a FDA, no caso dos Estados Unidos da América, ou a Agência Europeia de Medicamentos, no caso da União Europeia, fazem. Portanto, essa avaliação comparativa não é
efetuada nessa fase, ela é efetuada exatamente neste momento. E é efetuada através do que está ali referido como a avaliação farmacoterapêutica. No fundo, nós vamos aqui estabelecer uma análise de efetividade relativa, isto é, como é que esta nova terapêutica se posiciona face às terapêuticas existentes. É exatamente este passo que eu aqui estou a referir-me, e aqui também respondo a uma pergunta da senhora deputada, de certa maneira, enfim, embora ainda, obviamente, numa perspectiva mais de médio e longo prazo, ou pelo menos de médio prazo, que é esta colaboração europeia, que é no sentido de nós termos esta análise efetuada em conjunto e não efetuada país a país. Neste momento, ela é efetuada país a país, é feita assim aqui, é feita assim no Reino Unido, agora já não na União Europeia, é feita assim em França, é feita assim na Holanda, em Espanha, enfim, nos diversos países, na Alemanha. Portanto, aqui estamos a falar de efetividade relativa, analisar do ponto de vista clínico, do ponto de vista terapêutico. Aliás, tive ainda a ocasião de ouvir parte da participação do Sr. Professor Manuel Cassis, e há pouco fez-vos essa alusão. Um outro elemento que é analisado aqui, que é também muito importante, é a avaliação farmacoeconómica. E, no fundo, aqui pretendemos estabelecer também as condições de custo-efetividade, comparando também as terapêuticas, a terapêutica que está para entrar com as existentes. E, portanto, no fundo, vamos também introduzir aqui elementos que nos permitem aferir como é que deverão ser as condições que o Serviço Nacional de Saúde deve adotar relativamente ao financiamento, uma vez que, de acordo com os ganhos que, do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista clínico, essa terapêutica traz, nós vamos quantificar os seus custos face às alternativas, e aqui podemos estar em situações em que a terapêutica traz valor acrescentado, portanto, traz uma mais-valia perante as alternativas, e aí temos que quantificar então essa mais-valia, ou ela pode ter uma valia ou características idênticas às existentes. Aí estamos perante uma comparabilidade e nessa altura terá que haver uma redução dos seus custos, porque já dispomos de uma terapêutica idêntica. Claro que há aqui outras condições, aliás também o professor Manuel Cassis estava a fazer referência a isso. Há aqui algumas condições que podem ser estabelecidas, nomeadamente em relação depois aos resultados que estas novas terapêuticas podem ter, nomeadamente quando alguns deles só podem ser aferidos a prazo e não no momento em que estamos a fazer a avaliação. Subsequentemente a estes dois elementos técnicos que normalmente aparecem sob a sigla inglesa da HTA, nós depois vamos proceder. É um processo de negociação que, no fundo, visa estabelecer as condições concretas com que essa terapêutica vai ser disponibilizada a todos os doentes, utilizadores, a todos os cidadãos, no fundo, utilizadores do Serviço Nacional de Saúde, no nosso caso. Após essa negociação, há uma decisão formal de autorização, que neste caso é concedida ao nível do Ministério da Saúde, a competência que está delegada pela Sra. Ministra da Saúde no Serviço de Estado da Saúde, e a partir daí o medicamento ou o dispositivo médico pode ser utilizado de forma generalizada no Serviço Nacional de Saúde. Dizer-vos ainda que neste processo é frequente o Infarmed interagir com quer as unidades do Serviço Nacional de Saúde, hospitais ou outras unidades, frequentemente aqui os hospitais, que é onde estamos a falar normalmente estas terapêuticas mais inovadoras, ou com as associações de doentes. Aliás, também ouvi essa referência há pouco ao professor Manuel Cassis, e de facto, muitas vezes nesta fase nós auscultamos as associações de doentes. Portanto, este é o processo normal, é o processo que é conduzido de acordo com a legislação que está em vigor em Portugal e que estabelece as regras para esta avaliação ser efetuada. Devo dizer que, de facto, é um procedimento em tudo semelhante àquilo que acontece na generalidade dos países da União Europeia, pelo menos aqueles que têm sistemas mais desenvolvidos e que estão envolvidos, aliás, numa cooperação já existente, que agora se pretende formalizar através de legislação europeia. A outra componente que eu quero referir, e portanto esta segunda componente, que são os programas de acesso precoce, é exatamente o instrumento que a legislação prevê para nós podermos disponibilizar os medicamentos
as terapêuticas que estão a ser avaliadas durante a fase em que elas estão a ser avaliadas. No fundo, o que vamos fazer logo de início, quando nos é submetido o pedido, e depois já farei referência a um aspecto particular dessa submissão, verificar se de facto estivermos perante situações em que não há alternativas terapêuticas disponíveis. Isso sucedeu e sucede no caso das terapêuticas para a fibrose quística. É estabelecido um programa de acesso precoce que, no fundo, enquadra as condições de acesso ao medicamento nessa fase prévia. São também mecanismos que também existem em vários outros países, não apenas no nosso país. Estes programas de acesso precoce, que são definidos logo de início, quando se inicia a avaliação, e, portanto, faz-se a verificação se no caso concreto daquela terapêutica estamos perante uma situação de inexistência de alternativas terapêuticas que requeiram a aprovação de um PAP, portanto, ele será aprovado ou por iniciativa da própria empresa ou por solicitação do Infarmed. E é através deste programa que depois os hospitais poderão submeter pedidos de autorização de utilização especial para aceder ao medicamento. Os programas têm uma fase que prevê um determinado número de unidades do medicamento que serão fornecidos sem encargos para o CNS, após o que, terminado esse período, que é 210 dias, serão já fornecidos com encargos. Dizer-vos também que estas condições que funcionam durante o programa de acesso precoce serão depois ajustadas no final do processo de aprovação, em função daquilo que for esse desfecho, e, portanto, elas serão ajustadas conforme aquilo que estiver a ser praticado. Obviamente, relativamente ao fornecimento gratuito, aí não há qualquer implicação. Quando houver fornecimento já com custos, esses custos serão ajustados em função daquilo que for a decisão final do processo. Portanto, este é o nosso quadro, que tem efetivamente como objetivo garantir que há acesso às novas terapêuticas, tem também como objetivo garantir que é possível estabelecer condições adequadas de acesso no âmbito do SNS e, sobretudo, garantir que há equidade nesse acesso. Pensei que estava a terminar. Estou a terminar. Depois, se a senhora está a permitir, depois aprofundarei alguma questão que possa agora ter escapado nesta primeira intervenção. Senhora Presidente, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. De facto, vou passar a palavra aos grupos parlamentares e depois o Sr. Doutor terá a oportunidade de complementar e responder às questões que os senhores deputados lhe colocarem. Portanto, passo já a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Hortense Martins, faz favor, 3 minutos, como sabe. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Professor Dr. Rui Santos Ivo, Presidente do Infarmed. Também agradecer-lhe esta apresentação digamos, uma explicação breve do processo para a autorização destes medicamentos inovadores e realmente também saudar o facto da Presidência portuguesa ter desbloqueado a proposta sobre avaliação das tecnologias ao nível da saúde, no que diz respeito àquilo que nós tomamos conhecimento também, que estava a ser líder do grupo de trabalho sobre medicamentos e dispositivos médicos e que no fundo tem um objetivo que se desbloqueou. Penso que este processo estava num impasse há cerca de 3 anos e nós realmente achamos completamente útil para este caso destes medicamentos que estamos aqui a falar no que diz respeito à fibrose quística, mas não só, que haja
um processo ao nível da União Europeia que não seja só de país a país. Acho que isso também resultou muito daquilo que também, das audições com as associações de doentes, que sabemos que têm tido também uma ligação ao Infarmed e têm estado a par de todas estas etapas, mas o que é facto é que nos parece absolutamente um desperdício de meios, de recursos e até de um enfraquecimento do processo de negociação face às empresas que a União Europeia não esteja em conjunto a negociar estes medicamentos, mas porque até chegamos à conclusão em Portugal, não é só, porque para estes 300 doentes ou 400 doentes o caso é muito difícil, mas são um número relativamente reduzido face ao custo do mesmo. E, portanto, a força da negociação certamente também será diferente. Assim como podermos ultrapassar etapas que podem ser desnecessárias, porque estamos a falar de um mesmo medicamento, de uma mesma terapêutica, portanto, há questões de avaliação, como o Sr. Doutor também explicou, em termos farmacoterapêuticos, que se calhar ou que parecem não ter muito sentido. E, portanto, gostaria que nos desse, digamos, perspectivas para que, na verdade, este tipo de medicamentos tenham um acesso mais rápido, um procedimento mais rápido, para que os doentes possam, assim que o medicamento ou a terapêutica é revelada como boa, e os médicos também nos disseram que esses resultados assim o indicam, possa ser aplicada nos doentes que dela necessitam. Depois, gostava ainda de dizer que, no fundo, para quando é que porque nós vimos, e também saudar, que no caso daquela doente Constança, o Infarmed foi muito rápido também a responder, mas sabemos que esse não pode ser a situação normal quando existe um caso que vem para, digamos, para o meio mais televisivo e comunicacional. O que importa, e eu sei que não é essa a abordagem, é que, na verdade, e aqui também verificou-se, quando o hospital o requereu, pudesse haver realmente um acesso a este programa de acesso precoce. Mas o que nós temos aqui discutido, Sr. Doutor, é que este programa de acesso precoce não pode ser ele mesmo a solução, porque nós temos que avançar para algo que possa ser mais a solução e não só um meio intermédio. E, portanto, é sobre essa questão que eu também gostava que pudesse aprofundar. Muito obrigada, porque o tempo também já foi ultrapassado. Obrigada. Peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Agora passo a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, que participa à distância. Não sei se nos está a ouvir em boas condições. Ouvir perfeitamente, Sra. Presidente. Então, faz favor. Muito obrigado. Faz favor. Boa tarde. Muito e faz favor, Sr. Deputado. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento naturalmente também o Sr. Dr. Rui Santos Ivo, a quem agradeço as explicações iniciais, e da maneira, enfim, com o tempo que tenho, queria ser naturalmente muito disciplinado, dizendo basicamente o seguinte: tanto quanto somos capazes de perceber, há aqui dois elementos essenciais a serem, digamos, objeto de debate e objeto, eventualmente, de alterações. O primeiro diz respeito ao tempo que dura, o tempo de duração do procedimento de avaliação e de validação de um medicamento. Nós sabemos que os dois medicamentos que já foram autorizados para disponibilização no mercado para o efeito do tratamento da fibrose quística demoraram cerca de 5 anos a ser introduzidos no mercado. Isto é manifestamente excessivo. Não obstante, evidentemente, se terem cumprido todos os requisitos de garantia, digamos assim, de validação rigorosa por parte do Infarmed, mas a verdade é que é um tempo excessivo, sobretudo se compararmos com os tempos médios de validação, ou de avaliação e validação por parte de outros países, enfim, nossos congêneres. Por uma razão muito, muito concreta, é que este excesso de tempo estimula o recurso a procedimentos de caráter excepcional e de caráter
caráter pontual, com tudo o que isso envolve, evidentemente, de injustiça relativa e com tudo o que isso envolve, evidentemente, de inadequação a uma resposta que tem que ser, enfim, geral. E, portanto, a primeira questão que lhe colocava é de saber qual é a razão desta duração tão grande para este medicamento e para os demais, e se há como obviar a esta duração tão longa que é prejudicial. O segundo fator a ter em conta é a questão dos constrangimentos orçamentais. Creio que ainda não foi devidamente objeto ainda de considerações da sua parte. A verdade é esta, é que enfim, só para tomar um ponto de partida, o Observatório Português dos Sistemas de Saúde, enfim, no seu relatório da primavera de 2019, se não estou em erro, afirma com toda a crueza, digamos assim, que são vários os fatores que levam a que haja demora na decisão por parte do Infarmed e que um desses fatores, e um fator até de natureza primária, digamos assim, é justamente são os constrangimentos orçamentais. O Sr. há pouco já se referiu a essa matéria de uma forma um bocadinho sintética, mas eu gostava de perceber melhor se efetivamente há, para este efeito concreto da introdução da nova terapêutica do Kaftrio no tratamento da fibrose quística, se há obstáculos de natureza orçamental que estejam justamente a ser pesados, isto é, a obviarem a introdução no mercado. Porque, tanto quanto nos disse, há sempre uma comparação entre as vantagens das novas terapêuticas das terapêuticas já existentes. Bom, parece, por aquilo que eu vou lendo, que no caso concreto da fibrose quística, esta nova abordagem terapêutica tem vantagens absolutamente claras e, portanto, inequívocas. E, portanto, não é a questão da comparação que está aqui em jogo. Há de ser, efetivamente, outro fator que está, digamos, a colocar-se no terreno. E, portanto, queria perceber justamente se os constrangimentos orçamentais são ou não são fatores decisivos, enfim, sem quantificar, mas enfim, qual é o seu peso relativo nas tomadas de decisão e designadamente para este efeito concreto que é o da fibrose quística, se há aqui obstáculos de natureza orçamental a que as novas abordagens terapêuticas, os novos medicamentos, sejam rapidamente autorizados pelo Infarmed, tendo em conta que já foram autorizados por institutos congêneres ou autoridades administrativas congêneres ao Infarmed de outros países, para que, efetivamente, os nossos doentes de fibrose quística possam ter acesso a esta terapêutica. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Dr. Rui Santos Ives, agradecer os elementos que já trouxe sobre esta discussão e um primeiro aspecto que gostaríamos de colocar prende-se com o seguinte, e que se aplica quer a esta situação que estamos agora a discutir, em particular sobre o acesso dos doentes com fibrose quística a novos medicamentos, mas ela é generalizada e sente-se num conjunto de outros medicamentos. E como questão de princípio, o PCP tem vindo a colocar que, obviamente, que havendo uma nova terapia, sendo evidenciada a sua mais-valia no plano clínico e não havendo outras existentes, consideramos que naturalmente os doentes no nosso país devem ter acesso a esses novos medicamentos. Consideramos, contudo, que devemos sempre defender o interesse público e o interesse público relativamente a esta matéria. E porquê é que nós estamos a colocar isto? Porque temos assistido nos últimos anos, em particular, ao surgimento de novos medicamentos em que por parte da indústria farmacêutica há não só uma intervenção que podemos considerar de uma perspectiva de monopólio, mas também colocando valores que são absolutamente excessivos só para ir ao encontro do interesse dessas mesmas empresas e para procurar obter o máximo lucro à custa
desses medicamentos. E por isso é que nós colocamos sempre esta questão, que é a intervenção por parte do Estado, tem de ser no sentido de não ficar refém dos interesses económicos e dos interesses da indústria na obtenção de lucro, mas que deve ser uma posição de defesa do interesse público e, naturalmente, de defesa do interesse dos doentes e do Serviço Nacional de Saúde. Este é o ponto de partida do PCP relativamente a esta matéria e, por isso, temos sido defensores da criação do Laboratório Nacional do Medicamento, que permita não só ter uma vertente de produção, mas ter também uma vertente de investigação. Obviamente que não irá substituir tudo aquilo que é a investigação que se faz pelo mundo, mas permite ao país dotar de instrumentos e de mecanismos para uma maior intervenção relativamente a esta matéria do medicamento. As perguntas concretas que gostaria de colocar prendem-se com o seguinte. Em primeiro lugar, qual é que é o ponto de situação sobre o processo de avaliação do Cafetril, que é um medicamento que tem estado em discussão relativamente de acesso para os doentes com fibrose quística. Nós tivemos conhecimento que a empresa fez o pedido em janeiro deste ano. Gostaríamos de saber qual é que é o ponto de situação. A segunda questão prende-se com o seguinte, de certa forma já foi aqui colocado, mas de perceber. Tem-se registado e registou-se noutros medicamentos para os doentes com fibrose quística, mas muitas das vezes nos têm chegado também medicamentos para outras doenças, atrasos na avaliação farmacoeconómica. E gostaríamos de perceber qual é que é a justificação para estes atrasos, o que é que conduz e o que é que leva a que o período e aquilo que são os tempos definidos para fazer esta avaliação, o que é que leva a que não sejam cumpridos. Estamos a falar de dificuldades por parte do Infarmed em termos de meios, em particular de recursos humanos, estamos a falar de atrasos por parte das empresas em concreto que não disponibilizam a informação que é solicitada pelo Infarmed ou outros. Era importante percebermos de facto quais é que são os obstáculos e as dificuldades que são sentidas para esta avaliação. Uma terceira questão, e que se prende com esta, é, identificadas essas dificuldades, na sua opinião, como é que se pode otimizar ou no âmbito do processo que nos explicou, desde a investigação até a utilização de determinado medicamento no Serviço Nacional de Saúde, na sua opinião, onde é que acha que pode haver essa otimização do processo? E estou a falar em concreto naquilo que diz respeito, sim, vou terminar então, diz respeito ao próprio Infarmed. E uma última telegráfica, nós na audição com as associações doentes, na sequência de um questionamento do PCP, foi dito que o programa de acesso precoce para este medicamento, a empresa só assegura a gratuitidade do medicamento, creio que até junho, julho deste ano. Eu gostaria de perguntar, na sua opinião, se não acha que, ou qual a razão, mas se não acha que, assumindo a empresa o tratamento destes doentes, se não deveria de assegurar a gratuitidade do tratamento para eles, enquanto houver a necessidade dos doentes terem acesso a este medicamento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Rui Ivo e agradecer a presença aqui. De facto, como já está mais do que situado o assunto, a sua audição, a audição do Infarmed aparece no contexto da introdução no mercado, ainda por realizar, do medicamento relacionado com a fibrose quística, mas na verdade o mesmo que se passa com este medicamento, ou este mesmo processo, tem tido situações idênticas noutras patologias, como por exemplo a esclerose múltipla, que há uns anos atrás, e outras doenças raras com medicamentos órfãos. E de facto aquilo que nos parece incompreensível é a comparação entre os processos e a duração dos processos em Portugal, no caso do regulador Infarmed, versus outros países europeus e, portanto, a diferença na capacidade de fazer chegar aos doentes medicamentos aprovados o mais depressa possível, garantindo todas as condições de segurança. E, portanto, a primeira pergunta que tinha para colocar é: eu vi a notícia que decorre agora da presidência portuguesa da União Europeia de iniciar negociações com o Parlamento Europeu
para introduzir uma lei que permita então acelerar o acesso aos cidadãos de medicamentos e dispositivos médicos. No fundo, traduzindo isto, e se eu bem percebi, uma vez o medicamento aprovado pelo regulador europeu, a EMA, então a avaliação farmacoterapêutica não tem que ser feita pelo regulador nacional. Se eu bem percebo, é isto que se passa. Se isto acontecer-se, por exemplo, no caso concreto do Cafetril, significa que, desse ponto de vista, eles também já estaria em condições de ser utilizado em Portugal. Claro que depois há a questão da avaliação farmacoeconómica e sobre isso eu não percebi se esta negociação que será feita com o Parlamento Europeu também vai fazer com que cada Estado-membro passe a não ter que fazer uma negociação nacional e se essa negociação vai ser garantida em sede do regulador europeu. Já agora gostava que esclarecesse esta dúvida porque não me ficou claro. Porque também aqui o que eu percebo é que, novamente usando como exemplo o Cafetril, por exemplo, o Reino Unido, enquanto ainda pertencia à União Europeia, abdicou da avaliação farmacoterapêutica por causa da EMA já a ter feito e depois demorou mais ou menos 6 meses, que ainda é um tempo considerável, mas 6 meses para fazer esta negociação e finalmente a introdução no mercado. Portanto, eu pergunto qual é a visão que o Infarmed defende para um regulador nacional, tendo em conta que o seu papel, na verdade, como de qualquer regulador, é no limite nem existir, era que o mercado se regulasse a si próprio, não é? Portanto, se vê aqui um problema ou não. Segunda pergunta. No que diz respeito a medicamentos órfãos, sei também que acabou a consulta pública sobre orientações técnicas de avaliação e aparentemente não consta nenhuma menção específica para medicamentos órfãos cujo processo, por definição, tem que ser diferente de outro tipo de medicamentos e, portanto, pergunto-lhe se ainda vai haver aqui algum desenvolvimento. E para terminar, o que gostava de lhe dizer, e saberá isto muito melhor do que eu, é que processos de introdução de medicamentos com inovação terapêutica para os quais não há uma alternativa eficaz vão ser cada vez mais processos mediatizados, como tem sido até aqui, começou com a hepatite C e tem acontecido com vários outros casos que não vale agora a pena elencar. E, portanto, é de facto muito importante que se criem mecanismos a nível europeu, mas também a nível nacional, para que, como noutras situações, aquilo que seja o motor da decisão não seja a pressão mediática, mas seja de facto a capacidade de, no melhor equilíbrio clínico ou financeiro, levar, e eu sei que isso é difícil, não estou a dizer que não, levar esses medicamentos a todos os cidadãos europeus em igualdade de circunstâncias, porque senão, sinceramente, também me faz um bocadinho de confusão qual é a grande vantagem de pertencermos ao projeto europeu do ponto de vista da saúde e, portanto, acho que o caminho a fazer é de maior integração e passa por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum dos senhores deputados que está a participar à distância se quer usar da palavra. Se não me fizerem sinal, eu passo desde já a palavra ao Dr. Rui Santos Ivo para responder às questões e aos pedidos de esclarecimento que os senhores deputados colocaram. Faz favor, Sr. Doutor. Faz favor. Sra. Presidente, muito obrigado pela palavra. Agradeço também as questões dos senhores deputados. Começaria por responder à Sra. Deputada Hortência Martins, eventualmente depois das minhas respostas poderei também ir dando alguns elementos relativamente a questões de outros senhores deputados. Relativamente à primeira parte da questão, e que também agora foi aludida pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, relativamente ao processo europeu, de facto, esta questão de, no fundo, complementarmos a avaliação que é feita pela Agência Europeia de Medicamentos relativamente àqueles 3 critérios que eu fiz referência, por uma avaliação, digamos, de contexto desse novo fármaco face aos existentes, portanto vem, enfim, é objeto de discussão há vários anos, há, enfim, uma colaboração voluntária que existe entre as várias autoridades dos países da União Europeia, na qual o Infarmed tem participado, dá pela sigla de EUNETA, provavelmente alguns de vós já ouviram essa sigla, e portanto o que foi depois em 2018 feito pela Comissão Europeia foi no sentido de apresentar uma proposta de regulamento que estruturasse, no fundo, essa cooperação e que para esta etapa, e é apenas para esta etapa, portanto, para a parte da avaliação clínica, da avaliação farmacoterapêutica, ela pudesse ser conduzida em conjunto a nível europeu. Seguramente que isso será uma mais-valia, mas é evidente que também temos que ter a noção que estamos numa área que
enfim, isso será objeto, provavelmente será interessante que possamos discutir noutra ocasião, é uma área que não é uma área totalmente, enfim, do âmbito da intervenção da União Europeia. Agora ficou bem evidente essa importância no contexto da pandemia, mas, portanto, não sendo uma área de competência específica da União Europeia, tem sido um processo difícil. Nós entendemos que ele pode ser realmente útil para o acesso às novas tecnologias e, portanto, enfim, tivemos agora a possibilidade de dar este contributo, considero importante, de desbloquearmos o processo e esperamos que venha a culminar com a aprovação do regulamento após agora a negociação com o Parlamento Europeu. No fundo, a questão centra-se muito, e respondendo quer à Sra. Deputada Hortência Martins, quer à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, centra-se muito no equilíbrio entre as competências que podem ser partilhadas a nível europeu e as competências nacionais. E estamos, efetivamente, apenas a centrar-nos na questão da avaliação terapêutica, e, portanto, após essa avaliação, que já tem sido feita em casos concretos que nós temos participado no âmbito desta rede, depois há a avaliação farmacoeconómica, portanto, as condições de acesso em cada um dos sistemas de saúde será feita ao nível de cada país. Mas, no fundo, de alguma maneira, só olhando para o esquema que eu vos apresentei, portanto, começaríamos o nosso processo um pouco mais à frente relativamente àquele diagrama que eu vos mostrei há pouco. Ainda relativamente às questões da Sra. Deputada Hortência Martins, gostava de deixar claro, em relação aos medicamentos de fibrose quística, de facto aqui, com a aprovação do Programa de Acesso Precoce em novembro do ano passado, estão reunidas as condições para que qualquer doente que seja considerado elegível por parte das unidades hospitalares possa ter acesso ao medicamento. É muito importante essa questão. Claro que há um conjunto de medicamentos, portanto, de doentes que vão ser tratados com o fornecimento do medicamento gratuito naquele período que eu referi, mas a existência do programa permite que qualquer doente elegível, que seja considerado elegível, possa ter acesso. E penso que esse aspecto é muito importante, até porque penso que houve algumas informações que provavelmente foram referidas acerca do programa que não seriam totalmente corretas. Portanto, existindo um programa de acesso precoce, ele permite sempre que haja acesso, e ele exatamente existe para que a avaliação definitiva possa decorrer de forma, digamos, normal, sem o constrangimento de, eventualmente, não haver condições de acesso ao medicamento. É evidente que, relativamente à questão da rapidez do processo, todos nós concordamos em que ele seja rápido. Eu posso dizer-vos, enfim, os dados muitas vezes são contabilizados de forma diferente, podem ser contabilizados em termos de dias de calendário, e eu bem sei que esse é o mais importante, porque é assim que nós vemos, mas, efetivamente, tenho que vos dizer que os tempos de avaliação estão também condicionados pelas respostas que temos dos titulares e, portanto, há que ter enfim, que delimitar esses tempos também. Em termos líquidos, posso dizer-vos que no ano passado a média de aprovações em termos de duração foi de 270 dias por parte do Infarmed. Agora, com certeza que sim, que queremos que os processos sejam mais eficientes. Nós próprios tomamos já a iniciativa há um pouco mais de um ano atrás de iniciar a avaliação ainda na fase final da avaliação da Agência Europeia de Medicamentos, no sentido precisamente de começar um pouco mais antecipadamente o processo. Já aconteceu, aliás, com o próprio caso do Caftrio, mas é muito importante que também não deixemos de garantir o necessário rigor e robustez para dar todas as garantias de segurança ao sistema e aos nossos cidadãos. Penso que terei respondido às perguntas da Sra. Deputada Hortência Martins. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que eram duas dimensões. Uma relativamente aos tempos de avaliação dos medicamentos da fibrose quística. É evidente que nós reconhecemos que no caso concreto destes medicamentos, e são um caso um pouco particular, os tempos foram mais longos do que é o normal. É evidente que os tempos líquidos são menores do que os tempos de calendário,
aqui houve de facto tempos muito longos por parte das empresas relativamente à resposta a questões que foram colocadas. Tem sobretudo a ver, e isto aconteceu também em vários outros países, aliás já foram aqui feitas referências muitas vezes ao Reino Unido, e de facto no caso do NICE também o Reino Unido também demorou cerca de 4 anos a avaliar estes medicamentos. Teve a ver também com o facto de a evidência que existia sobre os mesmos ser limitada e, portanto, ter havido aqui várias questões quando se trata de fazer uma avaliação definitiva. Mas também devo dizer-vos que, à semelhança do que neste momento se passa com o CAFTRO, também o procedimento é ligeiramente diferente do que está atualmente em vigor, uma vez que ele data de 2017, esta nova legislação, mas também os medicamentos foram disponibilizados. Neste momento penso que temos cerca de 50 doentes que tinham iniciado a terapêutica com aqueles medicamentos durante o período em que ainda estavam a ser avaliados. Relativamente às questões de natureza orçamental, eu gostava de referir que aqui a nossa intervenção, e há pouco quando eu expliquei a avaliação de farmacoeconómica e a comparação em termos das alternativas e ao custo-efetividade, no fundo nós procuramos, depende obviamente dos medicamentos, como o Sr. Deputado referiu, neste caso estamos perante medicamentos que são para uma patologia que não tinha terapêuticas disponíveis, a não ser terapêuticas de suporte, mas as situações variam de caso para caso. O que nós procuramos fazer é, de facto, estabelecer, no fundo, e penso que o Deputado João Manuel Pureza entenderá bem esta questão, no fundo, estabelecer aqui os laços custo-efetividade entre as terapêuticas que estão disponíveis. A preocupação é, sobretudo, a da alocação dos recursos. Digamos, eu não direi que é tanto uma questão orçamental, é uma questão de boa gestão dos recursos que temos perante as situações em concreto. Daí que seja muito importante que, em situações que não há alternativas, o medicamento possa estar disponível. Obviamente, o mesmo poderá acontecer num caso em que não seja essa situação e, portanto, não haver essa possibilidade. Mas, havendo uma situação de não existência de alternativas, estando um medicamento disponível, permitir-nos-á proceder aqui a uma avaliação o mais rigorosa possível para podermos proceder a uma boa alocação dos recursos que estão disponíveis e adequar essas condições à situação concreta. Em relação às perguntas da Sra. Deputada Paula Santos, com certeza que, enfim, também já concordo inteiramente, concordamos na importância da rapidez do acesso, conforme acabei de dizer, a necessidade de protegermos o interesse público é evidente e, portanto, é todo este contexto que está subjacente ao processo de avaliação. Quanto à situação concreta do CAFTRO, de facto, neste momento o processo está na última etapa, portanto, na avaliação farmacoeconómica. Devo dizer que já solicitámos, digamos, a proposta de condições finais à própria empresa. Portanto, no fundo, o que estamos agora a procurar fazer, e aqui também aproveito para responder a uma pergunta que me colocou, e também penso que ao Deputado João Manuel Pureza, que é tentarmos que estas fases possam ser um pouco mais interligadas e um pouco mais contínuas, no sentido de obviar algum tempo de avaliação. Portanto, é isso que estamos a fazer. Portanto, neste momento, estamos nesta fase de avaliação económica e, portanto, penso que dentro do prazo máximo que está previsto, menos do que isso, espero eu, estejamos em condições de concluir o processo. A senhora deputada perguntava-me se a este nível há também questões relacionadas com as empresas. Efetivamente há. Muitas das vezes os tempos, e quando os contabilizamos, de facto vemos que o tempo que o processo está do lado da empresa pode ser muitas vezes superior ao tempo líquido de intervenção do Infarmed, e é isso também que nós procuramos que sejam obviados. Aliás, isso tem muito a ver com as revisões que fizemos das
guidelines de avaliação económica já no ano passado e agora as guidelines de avaliação farmacoterapêutica, que estão também em fase final, para podermos, de facto, também otimizar as orientações para as empresas. Penso que terei respondido às questões até aqui. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, julgo que em relação à questão do processo europeu, eu considero que é essencial dispormos de um processo de regulação robusto. Julgo que aí todos os países comungam nesta necessidade. Portanto, estamos perante uma matéria muito, muito importante de proteção da saúde pública, da saúde dos nossos concidadãos e, portanto, é essencial dispormos de um sistema de regulação forte e isso, enfim, partilho da visão de que a colaboração entre os países da União Europeia pode ajudar nesse procedimento. Agora, considero que o mercado aqui não se poderá regular a si próprio sem a intervenção dos reguladores e de reguladores com capacidade para poderem intervir. Em relação às orientações farmacoterapêuticas, como eu disse, elas estão em fase de conclusão. É evidente que os aspectos que mencionou relativamente aos medicamentos órfãos, as regras no seu essencial elas são as mesmas, mas com certeza que nós iremos ter em atenção aquilo que forem as propostas que nos fizeram chegar e o processo foi objeto de consulta e, portanto, irá ser analisado a eventual necessidade de fazer alguma referência mais específica a esses aspectos dos medicamentos órfãos, aliás, também, que estão neste momento também em discussão o seu quadro legal a nível europeu. Concordo com a referência que fez no final à questão dos processos, enfim, mediatizados. Aliás, penso que a postura do IFARMED tem sido essa. Nós não deixamos de, obviamente, analisar cada uma das situações concretas que nos é presente, e essa é a nossa obrigação, evidentemente, e falamos sempre, mas é essencial que haja um sistema rigoroso que assenta na capacidade técnica, na capacidade dos nossos peritos, para continuar a dar todas as garantias, quer ao sistema de saúde, quer aos nossos concidadãos, relativamente ao acesso aos medicamentos e aos dispositivos médicos. E é esse a nossa forma de atuar e é dessa forma que pretendemos continuar a intervir. Espero ter respondido. Se não tiver respondido a todas as questões, peço que me o indiquem que eu falo-ei. Senhora Presidente, muito obrigado. Vou só passar a palavra para mais algum esclarecimento. Senhora Deputada Hortense Martins, faz favor. Senhora Presidente, eu queria agradecer, portanto, a intervenção do Sr. Presidente do IFARMED e só, pronto, em jeito também de conclusão, penso que todos queremos o mesmo e claro que as nossas autoridades do medicamento também, que é a defesa do interesse público e o melhor serviço aos doentes e o acesso aos doentes em relação às terapias inovadoras e também no nosso Serviço Nacional de Saúde, o que aliás foi dito e reafirmado aqui pelo Presidente do Centro Hospitalar Universitário Central, de Lisboa Central, que não havia problema dessa natureza, embora os doentes continuem a achar que a demora relativamente a estas terapias, e aliás está visto, ainda é relativamente grande. Mas este programa de acesso precoce foi duplicado e o Sr. Doutor disse aqui e reafirmou que não há problema no acesso a este programa de acesso precoce, embora nós gostaríamos que esta última etapa da avaliação económica do CAF-TRIO se realizasse o mais rapidamente possível e quando refere que seja dentro do prazo máximo e que estará a fazer esforços para que se conclua até antes, portanto, nós também sim desejamos e se nos pode dizer previsivelmente para quando. Depois, eu só gostaria de terminar com esta menção também do interesse desta negociação a nível europeu
europeu e que o nosso Primeiro-Ministro António Costa também referiu relativamente à previsão quanto às pandemias e, portanto, esse trabalho é absolutamente necessário para ultrapassarmos vários problemas que existem na saúde e que as pandemias também nos exigem como resposta. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada é Cláudia Bento, para terminar também. Obrigada, Sra. Presidente. Agradeço ao Dr. Rui Santos Ivo a exposição efetuada e, mais uma vez, reforço que todos nós concordamos que é necessário haver um processo de agilização na aprovação por parte do Infarmed nestas novas terapêuticas com ganhos em termos de qualidade e anos de vida para não só nestes doentes da fibrose quística, mas também em muitas outras doenças. Gostaria só de deixar 3 questões. Gostaria que fosse explicado e que me elucidasse como é que é efetuada a planificação com antecipação destas novas terapias inovadoras, se há ou não, se considera-se que se há ou não uma adequada planificação. Depois, uma segunda questão, segundo o Observatório do Sistema de Saúde, recomendam mais transparência na fixação de preços do medicamento e sugere que o Infarmed passe a ser uma entidade reguladora independente, deixando para o Governo a decisão de preços e de comparticipação. E, portanto, gostaria de um comentário seu a esta afirmação. E, por fim, surgiu-me uma dúvida na sua intervenção, que disse que, não sei se eu entendi de forma adequada, que através do processo do Programa de Acesso Precoce, o CAF-TRIO poderia ser fornecido a todos os doentes elegíveis. A verdade é que o que temos ouvido aqui, através das associações e também do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, é que seriam só determinados doentes que teriam determinados critérios, ou seja, nem todos os doentes que têm a fibrose quística e que possam tomar o CAF-TRIO, neste momento estão a ser fornecido o CAF-TRIO. E deste modo pergunto, quantos doentes é que neste momento estão a ser tratados com esta terapêutica ao abrigo da autorização medicamentosa especial? Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma das senhoras deputadas, visto que o Sr. Deputado José Manuel Pureza também já prescinde da... Doutor, então penso que dava-lhe a palavra para terminarmos e agradeço desde já os esclarecimentos que já prestou. Faz favor, doutor. Sr. Presidente, muito obrigado. Ainda relativamente à questão da Sra. Deputada Hortência Martins, relativamente à conclusão do processo do CAF-TRIO, enfim, eu não estou a dar-lhe uma data por uma razão óbvia, que evidentemente não gostaria de estar aqui a fazer uma data concreta, mas é evidente que neste momento nós, estando de posse do relatório de avaliação farmacoeconómica e tendo suscitado também já as condições de negociação, portanto eu penso que, enfim, não será necessário muito mais tempo para concluirmos a avaliação, portanto espero que antes do prazo que foi mencionado há pouco, de julho, salvo erro, que possamos ter o processo concluído. Aliás, nós temos também vindo até a esse respeito, a interagir com as 2 associações de doentes, com quem temos reunido, para os mantermos a par também do processo, quer com uma associação, quer com outra. Relativamente à Sra. Deputada Cláudia Bento, eu há pouco realmente não respondi a essa parte da sua questão. Efetivamente, há uma preocupação muito grande com o planeamento. Nós, aliás, instituímos um procedimento que, enfim, utiliza este anglicismo de horizon scanning, portanto, no fundo, de anteciparmos a informação sobre os medicamentos que estão a chegar. No nosso caso, fazemos de 2 maneiras, quer através da informação que é recolhida junto às empresas farmacêuticas, mas também se corremos de algo que é natural na nossa área de atuação, que é a informação que está de posse da Agência Europeia de Medicamentos, uma vez que, mesmo antes de os processos se iniciarem lá, há uma fase que a agência designa de aconselhamento científico e, portanto, nós vamos olhando para essa informação, portanto, no fundo, percebendo que medicamentos podem estar a chegar, podem estar no horizonte e, portanto, procuramos ter essa informação para conseguirmos também, quer otimizar o processo, quer também ser mais eficiente na própria avaliação. Portanto, isso é algo que está em curso, que tem vindo a ser desenvolvido e que talvez possamos não ter este ano tido a oportunidade, ou digamos no final do ano passado, dar tanta
tanto enfoque por razões das circunstâncias atuais, mas está nas nossas regras de intervenção garantir aqui um bom planeamento. Concordo com as questões da Sra. Deputada quanto às questões da transparência. Aliás, temos intervindo nessa matéria. Portugal subscreveu até com a OMS uma declaração no sentido de haver maior transparência de preços. Será algo que vai ser discutido também no âmbito da presidência portuguesa, seguramente numa conferência que vai decorrer no final do próximo mês, e obviamente, quanto ao reforço das competências reguladoras do Infarmed, não posso estar mais de acordo e julgo que, enfim, não julgo que aí haja discordância quanto a essa matéria portanto, a própria discussão que neste momento existe a nível europeu em matérias que foram trazidas pela pandemia, como a questão da disponibilidade dos medicamentos, o reforço da informação sobre as cadeias de distribuição, sobre os fabricantes de matérias-primas, toda uma série de matérias apontam claramente no sentido do reforço quer do regulador europeu, quer do regulador nacional, porque sem reguladores nacionais não há bons reguladores europeus. Às vezes esquecemos que quem está na Agência Europeia de Medicamentos são os peritos das agências nacionais, são os peritos do Infarmed e de todos os outros Infarmeds dos Estados-membros da União Europeia. Por fim, relativamente à questão do medicamento Kaftrio, talvez para ser claro, é evidente que o que eu quis dizer é com acesso a todos os doentes que reúnam os critérios para a utilização do Kaftrio. Obviamente essa decisão não é uma decisão que cabe ao Infarmed, é uma decisão que cabe em exclusivo aos médicos da unidade de saúde onde os doentes são seguidos e, portanto, todos os doentes que sigam que cumpram esses critérios poderão ser incluídos no programa e não estão dependentes de questões de número de doentes que são a custo zero ou não. Portanto, é isso que eu quero deixar claro, para que não haja aqui nenhuma dúvida quanto ao âmbito do programa de acesso precoce. É óbvio que também devo dizer que continuam a estar disponíveis os outros medicamentos, alguns doentes que o estão a fazer e há situações para os quais os outros medicamentos também são adequados e, mais uma vez, essa decisão caberá aos clínicos que poderão tomar a decisão de prescrever esses outros medicamentos que já estão aprovados. Neste momento temos 17 pedidos aprovados relativamente ao Kaftrio em concreto, mas seguramente que receberemos outros, com certeza, uma vez que a informação que a Comissão Nacional para a Fibrose Quística, que acompanha todo o acesso destes medicamentos a estes doentes, a informação que tem, que há efetivamente mais doentes e, portanto, naturalmente, se for esse o entendimento dos centros que os estão a tratar, com certeza que o Infarmed dará a devida validação. Também vos posso dizer que neste caso estamos a falar de autorizações que são concedidas em prazos relativamente curtos, no máximo de menos de 8 dias, relativamente a estas decisões. Penso que terei agora respondido às últimas questões e mais uma vez também vos agradeço a vossa disponibilidade. Muito obrigada, Sr. Doutor. Penso que foi uma audiência muito proveitosa, em que houve vários esclarecimentos que foram feitos. Agradeço a sua disponibilidade, também ao Grupo Parlamentar requerente, e dou por terminada esta audição. Muito obrigado. Obrigada. Senhoras e